Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa de andorinha, rio para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa de andorinha, rio para si. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, amém? Gálatas, capítulo 2, 19, 20, diz assim, final do 19. Já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Você está crucificado com Cristo? Hoje de manhã, eu li o texto, aquelas mulheres que foram ao sepulcro e receberam aquela notícia, tiveram encontro com Jesus. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E esse apóstolo, o apóstolo Paulo, também experimentou um encontro com Jesus. E esse encontro foi genuíno, foi verdadeiro. Que aqui em Gálatas ele expressa, eu já estou crucificado, já Paulo aqui já não tem mais nada, apenas Cristo. E eu quero convidar você que está presente aqui a se colocar em pé. Nós vamos louvar o nosso Deus. Essas duas músicas falam sobre que Deus é digno de ser louvado, porque do céu Jesus veio a nós, né? Redenção é a próxima música, do projeto divino para nos dar uma nova vida. E o que nos resta? É nos entregarmos completamente a Ele. Viver para Ele, para a honra e glória dEle. Amém? Vamos orar antes da gente começar a cantar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui para Te louvar e Te exaltar Teu santo nome. Receba o nosso louvor, nossa adoração, Pai. Ó Deus, que privilégio que nós temos, Pai, de Te servir. É muito bom, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. E queremos, Pai, nesta noite, Pai, Te louvar e exaltar. Porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Deus, eu te exaltarei e para sempre vou louvar-te. Eu sou grato a ti, Senhor, pois me deste nova vida. Do céu Jesus veio a nós pra nos guiar, sim, da glória para a cruz, pra nos salvar. Foi da cruz até a morte.
da morte para o céu, e para sempre rei será. Deus, eu te exaltarei, e para sempre vou louvar-te. Eu sou grato a ti, Senhor, pois me deste nova vida. Do céu Jesus veio a nós pra nos guiar, sim, da glória para a cruz, pra nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e para sempre rei será. Do céu Jesus veio a nós pra nos guiar, sim, da glória para a cruz, pra nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e para sempre rei será, e para sempre rei será, e para sempre rei será. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele eu vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder.
Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, uma esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém? Que bênção! Você já parou para pensar que a ceia do Senhor, ela é somente do Senhor? Ele é digno de honra, glória, porque o projeto todo é dele. Mas sabe o que ele fez? No projeto dele, pelo Filho dele, ele resgatou miseráveis pecadores como eu e falou: pode sentar na mesa. Você já parou para pensar a seriedade disso? O dono de todas as coisas permitiu você sentar perto dele. A ceia do Senhor com os apóstolos já eram apontando o que seria no futuro. Um dia nós vamos estar na bodas do Cordeiro. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém. A próxima música diz... A gente tem essa certeza que eu acabei de falar. Mas às vezes a circunstância desanima a gente, né? É um assalto, né, Josi? É um carro. É uma situação complicada. Que faz a gente desanimar. Olha que o salmista era gente igual nós, Davi. Olha o que ele diz lá no Salmo 69, 16. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Um salmo desse é o quê? Clamor de alguém que está angustiado, atribulado. Mas a gente acabou de cantar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei. Ô meu irmão, eu quero convidar você a sair desse culto melhor do que você entrou. Não importa a circunstância, não importa, porque independente de qualquer coisa, você é filho do Rei. Amém? Se você é filho do Rei, Ele está contigo. Ore com o salmista. Volta-te para mim. A graça de Deus, o salmista fala que é coletiva. Ela envolve a gente, mesmo nos momentos de tribulações. Vamos cantar? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Eu olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não. Eu olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem.
ainda que a terra não floresça e a vide não ver o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema em confiar, não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre alegre Amém. Vamos orar mais uma vez? Jesus disse: deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz passageira, momentânea, a paz que Jesus oferece é eterna, era para todo sempre, né? Hoje nós vamos fazer algo diferente. Se você tem um pedido de oração, você que está presente aqui, fique em pé. Nós vamos orar. Se você não tem, pode se assentar. Mas se você tem um pedido, continue em pé. Você em casa que tem um pedido de oração, vamos orar. Se você quiser colocar aí nos comentários, a gente não vai ter acesso agora, mas depois a igreja fica lá registrado. Nós vamos orar por esses pedidos. Então, se você tem um pedido aí, está passando por lutas, dificuldade, nós vamos orar. Senhor Deus, nós passamos por lutas, dificuldades, dificuldades variadas, que nos deixam muitas vezes, Pai, desanimados, entristecidos, angustiados, Pai, mas que o nosso coração possa voltar para essa verdade. Nós somos os teus filhos, Senhor Deus. Que possamos não olhar para a circunstância desse mundo nesta vida, mas olhar para o Senhor. Mas isso é difícil muitas vezes para nós. Somos limitados, pecadores. Ó Deus, mas tenha misericórdia do teu povo, Pai, de cada pessoa que está assistindo neste momento. Não sabemos quais são os pedidos, mas o Senhor conhece. Queremos clamar, Pai, essa noite. Esses irmãos estão em pé aqui. Muitos têm passado por lutas, Pai, de saúde, financeiro, emprego. Ó Deus, responde conforme a tua graça. Como o salmista diz, responde, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Envolva, Pai, a vida de cada um desses irmãos. Que o Senhor estenda a tua misericórdia, Pai, sobre a vida de cada irmão. Fale com cada irmão essa noite, Senhor Deus, naquilo que tem deixado eles angustiados, perturbados. E nesse momento, Pai, queremos colocar a vida do Senhor Arthur, Pai. Tenha misericórdia dele, Pai. Restaura a sua saúde, Senhor Deus. Tenha misericórdia da família. Derrama da tua graça sobre a família, Pai. Enche o coração deles de paz, Senhor Deus. Que essa paz só pode vir do Senhor, Pai. E essa paz é confortante. Ela refrigera a nossa alma.
meias angústias, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Senhor, de cada irmão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. De manhã a gente passou um vídeo, né? Domingo que vem nós vamos ter uma programação especial. Irmãos, antes de passar o vídeo, só para você entender, muitos cristãos espalhados pelo mundo queriam ter esse momento aqui, ó, tranquilos, que nem vocês estão aí sentados. Muitos se reúnem em caverna, escondidos, sofrem. Então, domingo que vem nós vamos falar sobre o dia da igreja perseguida. Nós vamos levantar oferta. Então, venha preparado. Ou se você não pode vir, aí nos comentários, sempre tem nos vídeos da nossa igreja, tem a conta da igreja. Nós vamos orar também. Então, só para você ter ideia, mais de 1000 igrejas no Brasil vão estar no próximo domingo fazendo igual nós vamos estar fazendo aqui na nossa igreja. Levantando o clamor, levantando a oferta. Então esse vídeo vai contar um pouquinho mais, então preste atenção. Quando eu e você nos encontramos isolados, escondidos ou enclausurados, podemos nos deparar com os mais diversos sentimentos: medo, solidão, exclusão, repressão e abandono. E nem sempre estamos conscientes de que algo restringe a nossa liberdade. Atualmente, temos notícias de irmãos e irmãs que encontraram liberdade em Cristo e ainda assim vivem aprisionados. Eles enfrentam perseguição a proclamarem sua fé publicamente. Nós, brasileiros, desfrutamos da nossa liberdade. Podemos ser livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Um cristão ex-muçulmano, não. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático, assim como em todo o norte da África e Ásia Central. Dos 50 países mais perseguidores aos cristãos, da lista mundial da perseguição 2019, 36 têm como religião predominante o islamismo. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas e quando existem, são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime. Os direitos humanos básicos não são respeitados. Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes. Eles vivem isolados do corpo de Cristo, mas eles não estão acomodados. Eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós
Como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. A partir de hoje, você conhecerá algumas histórias de cristãos ex-muçulmanos que são perseguidos por causa da sua nova identidade em Cristo. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles. Irmãos, outra coisa, se você quer receber o Portas Abertas, ele manda uma revista na sua casa. É muito interessante, eu recebo lá em casa. Você entra no site, portasabertas.org.br, faz sua inscrição, você recebe o material. E é muito legal, você vai entender melhor o que nossos amados irmãos têm passado. E nessa revista vem lá um boleto, se você quiser fazer uma doação, Portas Abertas. Então, é muito bacana, tá? Então, próximo domingo, dia 13, tanto no culto da manhã, como no culto à noite. Quero chamar o irmão Alisson, que vai estar trazendo a palavra. Você que está em casa, já vai preparando os elementos. Após a mensagem, nós vamos ter a ceia. Boa noite. Saudo a igreja com a paz do Senhor, amém? Muito bom. Como sempre digo, é maravilhoso estar aqui, é muito bom poder estar com a igreja, é muito bom poder desfrutar da liberdade que temos em Cristo Jesus, da liberdade que temos em nosso país para nos reunirmos. Acabamos de ver a realidade de vários cristãos que não podem se reunir como nós, que vivem uma espécie de quarentena há muito tempo. E hoje nós temos, ainda no nosso país essa liberdade. Eu creio que por muito tempo ainda teremos essa liberdade aqui no Brasil. E é muito bom saber que os irmãos têm desfrutado dessa liberdade, têm estado nos cultos presenciais. Ainda que temos as limitações e todas as recomendações, é muito bom ver que os irmãos estão aqui. Então, sempre quando eu venho aqui, já há algum tempo, nós temos conversado e meditado a respeito de um assunto em especial. Temos falado sobre quem Jesus é, como Jesus se apresenta, como Jesus se identifica. E nós já vimos algumas formas que Jesus se apresenta. A primeira delas, Jesus se apresenta como eu sou o pão da vida. Segunda forma como Jesus se apresenta, eu sou a luz do mundo. Terceira forma como Jesus se apresenta, eu sou a porta. E hoje nós vamos continuar conversando a respeito de como Jesus se identifica ao povo, de como Jesus se apresenta ao povo. E hoje nós vamos meditar sobre o eu sou o bom pastor. Então abra sua Bíblia lá em João 10. Aos que estão em casa, abram as suas Bíblias também em João 10. João 10. O texto, ele está ali em todo o capítulo 10, do 1 ao 42, do versículo 1 ao versículo 42.
Nós não vamos ler todo o texto, nós vamos passear por esse texto e vamos conversar sobre alguns aspectos desse texto. E o tema da mensagem é o perfeito bom pastor. E aqui há uma redundância já nesse tema, porque quando Jesus se apresenta como bom pastor, essa palavra bom significa no original moralmente bom. Alguém que deve ser honrado, alguém que é perfeito. E por isso eu fiz questão de colocar esse tema, o perfeito bom pastor. E para nós compreendermos o que Jesus quer dizer quando ele se apresenta como bom pastor, nós precisamos entender o contexto em que ele fala isso. E o contexto em que ele diz, em que ele se apresenta dessa forma, está ali no capítulo 9. Aconselho aos irmãos, quando chegarem em casa, lerem o capítulo 9. O que acontece no capítulo 9? Jesus cura um cego de nascença. E é uma história até muito engraçada, a forma como Jesus cura esse cego. Porque a Bíblia fala que Jesus cospe no chão, mistura a saliva com lama e passa nos olhos desse cego. E o cego vai lá e lava os seus olhos no poço de Siloé. E dali um pouco ele começa a enxergar. É uma história bastante interessante. Mas então Jesus cura esse cego de nascença. O povo vê, o povo reconhece que aquele que agora havia era um cego anteriormente, mas não acredita que aquilo aconteceu. Alguns ainda perguntam: nossa, mas será que esse rapaz que está dizendo que foi curado, que era cego, ele era parecido com aquele cego, com aquele mendigo que ficava lá, que era cego? Outros falam: não, ele não pode ter sido curado. Então o povo fica nessa discussão, e aí aparecem algumas figuras que a gente conhece muito bem, são os fariseus. E os fariseus começam a interrogar esse cego, e esse cego diz que quem curou ele foi um homem. Um homem realizou aquele milagre. E os fariseus não acreditam, eles dizem assim, está ali no capítulo 9, versículo 16. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Jesus havia curado no sábado. Versículo 24. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Então esses fariseus, além de não reconhecer Jesus como Deus, chamavam ele de pecador, blasfemavam contra Jesus. Eles não acreditavam que Jesus havia feito aquele milagre. Então é dentro desse contexto em que essa passagem acontece. É dentro desse contexto, dessa realidade em que Jesus declara ser o bom pastor. Porque durante a história, no Antigo Testamento, tanto os líderes políticos quanto os líderes religiosos eram chamados de pastores. Nós vamos ver um pouquinho disso. E aqueles fariseus deviam ser os pastores que cuidavam do rebanho. E eles estavam ali diante de um cego. E a atitude mais coerente com o ofício que eles tinham de acolher aquele cego, de receber aquele cego. Mas não, eles não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram? Expulsaram o cego. Rejeitaram o cego. Olha o que eles disseram, 9:34. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Aqueles que foram chamados para cuidar do povo, aqueles que tinham o ofício de cuidar do povo, receberam aquele cego
que recebeu o milagre de Jesus, foi curado por Jesus, mas eles expulsam aquele cego. Então dentro desse contexto, Jesus está fazendo um contraste entre aqueles falsos pastores com o bom pastor. Então é dentro desse contexto em que esta passagem acontece. Esse contraste entre os fariseus que foram chamados para liderar o povo, que se levantaram dentre o povo para cuidar do povo, mas não estavam fazendo isso, e aquele que é o verdadeiro pastor, o bom pastor, o supremo pastor. É dentro desse contexto, então, que Jesus se apresenta. Mas antes de a gente falar do bom pastor, a gente precisa falar do que não é pastor. É importante a gente saber quem não é pastor. Porque há muito tempo, durante toda a história da igreja, e o Joel pregou isso semana passada, por muito tempo, durante toda a história da igreja, se levantam e vão se levantar vários tipos de ensinos, de seitas, de pessoas que não pregam a Escritura, que tentam destruir a igreja, conduzir o rebanho de Deus a um caminho contrário a Deus. Durante toda a história isso aconteceu. Lá na primeira carta de João falou que havia uma espécie de seita chamada gnosticismo. A primeira onda do gnosticismo, que não cria que Jesus poderia ser Deus. E durante toda a história da igreja, várias e várias seitas e heresias foram entrando e se penetrando dentro da igreja, tentando desviar o seu povo, mas o mais incrível é que a igreja continua firme. Por quê? Porque a igreja é do bom pastor. Por isso nós precisamos saber quem não é pastor. A igreja precisa identificar quem não é pastor. E Jesus apresenta uma primeira figura de quem não é pastor. E ele chama essa figura de ladrão e assaltante. Tem um versículo bem conhecido no capítulo 10, que geralmente as pessoas usam esse versículo para falar do diabo. Mas não é. Porque a gente precisa entender o contexto. Jesus está falando com os fariseus. Está falando para os fariseus. E quem ele chama de ladrão assaltante? Se ele está falando com os fariseus, ele chama os fariseus. As pessoas acabam usando o versículo lá, João 10, 10, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Usam esse versículo para falar de Satanás. Não que o diabo não venha para matar, roubar e destruir. Ele vem também para isso. Mas nesse texto, não é sobre o diabo que Jesus está falando. É sobre os fariseus. Então a primeira figura que Jesus apresenta aqui é o ladrão e o assaltante. E ele fala isso logo no versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Eu já, na última mensagem que eu tive o privilégio de pregar, eu falei sobre Jesus, né, se apresentando como a porta do aprisco, a única entrada para o aprisco. E aqui é interessante nós entendemos o contexto, né, do aprisco lá na Palestina. E na Palestina haviam dois apriscos. Um aprisco para o inverno e um aprisco mais comum. E esse aprisco para o inverno era um aprisco grande, onde os pastores, todos os pastores da região, levavam as suas ovelhas para esse aprisco. Um aprisco enorme. E esse aprisco grande tinha um porteiro. E a maior preocupação do porteiro era justamente com o ladrão e com o assaltante. Porque a ovelha, até hoje na verdade, a ovelha é uma fonte de economia muito grande em vários países. Aqui no Brasil, na Europa principalmente, falam que o queijo de leite de ovelha é um dos melhores do mundo. Então acontecia bastante isso na cultura
daquela época das pessoas roubarem as ovelhas. Então a preocupação do pastor e do porteiro era com os ladrões e assaltantes. E como eles eram identificados? Com essa maneira sorrateira, né? Subindo pelo muro do aprisco e roubando as ovelhas dos pastores. E por isso que Jesus aqui fala: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Então nós identificamos aqui logo no começo do texto a primeira figura que não é o pastor, é o ladrão e o assaltante. E o primeiro ponto em relação a essa figura é que ele não cumpre a função do pastor. Ele só está preocupado em roubar, em tirar vantagem das ovelhas e dos verdadeiros pastores. Ele é sorrateiro. Ele não vem pela porta, ele sobe pelo muro. Ele vem escondido. Ele é estratégico. Ele é mau. Ele não se importa com as ovelhas. Segunda característica do ladrão e assaltante, ele não fala a verdade. Isso está lá no versículo 8 do capítulo 10. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Os ladrões e assaltantes não falam a verdade. Aqui Jesus está se referindo não somente aos fariseus, a quem ele fala no momento, mas a toda a história da igreja, em que vários diversos líderes se levantaram, mas não cuidaram do rebanho de Deus. Um capítulo muito interessante da palavra de Deus que fala sobre isso é Ezequiel 34. Também convido os irmãos a lerem quando forem para casa. Jesus está falando dos pastores infiéis, que foram levantados durante toda a história da igreja para cuidar da igreja, para representar a Deus no meio do povo, mas não cumpriram com esse papel. E agora Jesus está falando também dos fariseus, que dizem ter toda a autoridade, todo o conhecimento, que se assentam lá na cadeira de Moisés, como diz Mateus 23, mas não cuidam do povo, não cuidam do rebanho, e não falam a verdade. Olha só, né, falando em Mateus 23, 13, vamos ler Mateus 23, 13. Um texto bastante pesado, que Jesus disse, muito pesado. Mateus 23, 13. Jesus falando com os fariseus. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, seus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmo não entram, nem deixam aqueles que gostariam de fazê-lo. Esses eram os ladrões e assaltantes da época, que pregavam uma coisa, mas viviam outra coisa. Falavam que as pessoas deviam cumprir a lei, mas eles mesmos não cumpriam a lei. E com esse tipo de atitude, não só eles não entravam no reino de Deus, mas eles faziam com que as pessoas também não entrassem no reino de Deus, porque eles não pregavam a verdade, não viviam a verdade. Esses são os ladrões e assaltantes. O ladrão não cumpre a função do pastor. O ladrão não fala a verdade. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. É o que diz o versículo 10 do capítulo 10 de João. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa era a condição da liderança naquela época. Esse era o desejo que estava no coração da liderança dos fariseus, dos líderes religiosos daquela época. Roubar o rebanho. E quando eu falo roubar o rebanho, eu não falo também só em pregar mentiras,
mas eles literalmente roubavam o rebanho também no aspecto financeiro. O capítulo 23 de Mateus, que acabamos de ler, diz que eles faziam longas orações. Sabe por quê? Porque eles cobravam para ir na casa das pessoas orar. E quanto mais tempo eles oravam, era igual ao taxímetro, e aumentando o valor da visita deles. Eles roubavam o povo. Roubar, matar. Acabamos de ler. Vocês fecham a porta do reino para as pessoas, porque pregam mentiras. E destruir. Quando as pessoas caíam no engodo dos fariseus, elas faziam todo o caminho contrário a Deus. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Olha o que diz Isaías 56:9. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, e venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se em sonhos, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho. Essa era a condição da liderança naquela época. E todos aqueles líderes que não estão de acordo com as Escrituras podem ser considerados ladrões e assaltantes. E nos tempos de hoje, pasmem, existem ladrões e assaltantes querendo roubar a igreja, matar a igreja e destruir a igreja. Mas há uma segunda figura que Jesus diz que não é pastor. E essa figura vai aparecer lá no versículo 12, desculpa. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Qual que é a segunda figura que Jesus apresenta que não é pastor? O assalariado. E assalariado aqui poderia ser muito melhor traduzido como mercenário. E mercenário aqui, não pense um mercenário, né, dos filmes lá do Stallone, não é esse tipo de mercenário. É um mercenário que era contratado quando o pastor tinha um rebanho muito grande. Então ele tinha um rebanho muito grande, ele não conseguia dar conta de cuidar deste rebanho. Então ele contratava um mercenário, um assalariado, alguém para ajudar a cuidar do rebanho. Só que esse assalariado, ele só estava cuidando do rebanho por causa do quê? Money, 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 money. Só por causa do dinheiro. Ou seja, o assalariado não tinha empatia com as ovelhas. O assalariado não tinha nenhum vínculo emocional com as ovelhas. O assalariado não estava preocupado com as ovelhas, porque ele estava preocupado só com a porva no fim do dia. Porque olha o que diz o texto, olha o que Jesus diz. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem e abandona. Ele não quer cuidar das ovelhas. Quando o perigo vem, ele vaza, foge. Porque ele não tem vínculo com aquelas ovelhas. Ele está mais preocupado com o bem próprio. O assalariado não cuida e nem se importa
com o rebanho. O assalariado abandona o rebanho. Será que existe pessoas desse jeito à frente de igrejas? Você está tão preocupado, né? Com a oferta, com a prosperidade, com a quantidade de pessoas que estão seguindo. Porque eu tenho certeza que vocês já perceberam também como as pessoas gostam de ser seguidas, como o ser humano gosta do poder, né? Nós conversamos aqui na igreja, o ser humano gosta do poder, mas por que ele se perde? Porque ele não foi criado para ter poder. Ele não sabe lidar com o poder. Mas há assalariados, mercenários dentro da igreja que sugam o rebanho, que querem ser seguidos, querem ser reconhecidos, e enganam o rebanho. E quando as coisas começam a ir de mal a pior, o que eles fazem? Fogem, abandonam o rebanho. Então Jesus aqui nos apresenta duas figuras que não são pastores e que não só naquela época, mas hoje ainda estão penetrando no meio da igreja, estão invadindo as igrejas. E quando o rebanho não tem alguém que cuide, o que acontece? Finalzinho do 12. Quando o assalariado foge, quando não tem alguém cuidando do rebanho, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. O rebanho precisa de cuidados. Nós precisamos ser cuidados. Pois quando somos abandonados, quando o rebanho cai nas mãos de interesseiros, mercenários, ladrões, assaltantes, as ovelhas ficam ainda muito mais vulneráveis. E aí o lobo vem e dispersa o rebanho, invade a igreja e a destrói. Tudo isso porque não tem quem cuide, não tem quem zele pelo rebanho, não tem quem corra riscos pelo rebanho. Era assim que Jesus se referia aos fariseus, ladrões, assaltantes e mercenários que estavam lá no seu ofício para cuidar do rebanho, mas não estavam fazendo isso. Estavam matando o rebanho de Deus, correndo atrás de sua própria ganância, do seu próprio ego, querendo poder, querendo reconhecimento, matando o rebanho de Deus. E isso acontece muito hoje. Eu não tenho medo de falar, só por questão ética eu não cito o nome, mas hoje há uma onda entrando dentro das igrejas. Uma nova teologia que não confronta pecado. Uma nova teologia que tem o ser humano como centro. Antes da pandemia, um dos maiores expoentes dessa nova teologia ia vir aqui fazer um show no Teatro Positivo. Nós até estávamos comentando há um tempo atrás, esse maior expoente desse tipo de teologia, um dia publicou uma foto no Instagram lá com um monte de cesta básica, né? Aquela fotinha assim, um monte de cesta básica. E sabe o que esse cara disse? E eu já falei isso, mas eu falo de novo porque eu quero alertar os irmãos. Ele diz que o ser humano é o centro de Jesus. Não. O
que Jesus diz é totalmente diferente. Ele diz assim: a minha comida e minha bebida é a vontade do meu Pai. Tem um outro expoente desse tipo de teologia, e eu já falei isso também, mas eu falo de novo para alertar a igreja, que diz que se Jesus estivesse no jardim do Éden, ele ia pecar igual Adão. Essa é a nova teologia que está subindo nas igrejas. E meus irmãos, pasmem, as igrejas estão lotadas. Sabe por quê? Porque essa mensagem faz o quê? Afaga, né? É bom você ouvir que você pode continuar sendo do jeito que você quiser, que Jesus te aceita. É muito bom. É difícil você ouvir que você é pecador, miserável, merecedor do inferno. As igrejas estão lotadas. São ladrões e assaltantes enganando o povo de Deus, e as igrejas lotadas. Meus irmãos, abram um parênteses aqui. Vamos orar pela igreja brasileira. A igreja precisa se levantar para clamar a Deus. Porque pessoas estão destruindo o rebanho. Ladrões, assaltantes, mercenários destruindo o rebanho. Então Jesus ilustra a condição daqueles fariseus, os chamando de ladrões e assaltantes, de mercenários, que não estavam cumprindo com o papel ao qual eles foram designados. Agora nós vamos mudar. Falamos de quem não é pastor e agora nós vamos falar da ovelha. Precisamos falar da ovelha. E, gente, é muito interessante, porque ontem eu estava estudando mais um pouco e eu comecei a ver vídeo de ovelha. Falei, vou ver uns vídeos de ovelha aqui, né? Quero saber como é que é a ovelha, como a ovelha se comporta, o que ela faz. Estava lá vendo vídeo de ovelha, pesquisando, eu achei algumas coisas interessantes sobre a ovelha. E aí eu falei, Jesus é sensacional. Jesus, ele é o maior professor que existiu. Porque Jesus já fazia coisas que eu aprendi na faculdade hoje, mas ele já fazia lá naquela época. Por que será que Jesus nos chama de ovelhas? Olha só o que uma ovelha faz. Estava lá pesquisando sobre ovelha e achei algumas coisinhas interessantes. A ovelha possui um mecanismo neural especializado nos lobos temporal e frontal direito do cérebro, não sei o que é isso, e podem reconhecer rostos humanos ou ovinos familiares por até 2 anos. Interessante, não é? Diz que a ovelha reconhece as pessoas. Diz que a ovelha, ela reconhece as outras ovelhas. Exatamente. Diz que se você dá uma foto para a ovelha, ela reconhece quem está na foto. É impressionante, achei muito legal isso. Oh, legal, né? Por enquanto tá bom ser comparado com ovelha. É interessante. Que geralmente a gente tem a visão de que a ovelha é um animal burro, não é verdade? Mas não é. É um animal até que legal. As ovelhas aprendem seu nome. Olha só, outra coisa interessante. As ovelhas aprendem o seu nome. As ovelhas, aqui eu achei muito massa. Pode falar gíria, pastor? Pode? Achei muito massa. Porque as ovelhas, olha só, as ovelhas vivem em grupos de 4 e podem viver nele durante a vida toda. Muito parecido com o quê? Com a igreja. Quando esse grupo diminui, quando alguma ovelha falece, né? Outro grupo acolhe. Achei fantástico isso. Falei, cara, é a igreja geral. Grupo, acolhimento, e as ovelhas, elas vão pastar tudo juntinhas, vocês já viram? Tudo juntinha, e caminham junto, e vão e voltam juntas.
Jesus. Perceba como Jesus é didático, como Jesus é pedagógico, é o melhor professor que já existiu. E uma última característica da ovelha: quando o predador vem, o instinto da ovelha é fugir. A ovelha não tem como se defender, é um animal frágil. E por isso que Jesus nos compara com a ovelha, porque nós somos frágeis, não somos fortes. Nós precisamos do bom pastor. Nós precisamos do bom pastor. Sem o bom pastor, somos facilmente tragados pelos predadores. Precisamos do bom pastor. Passando agora um momento biológico, né? Vamos partir para a palavra. As ovelhas, o que elas fazem? O que essas ovelhas fazem? O que o rebanho faz? O que a igreja faz? Ela ouve o pastor. Versículo 3, olha só. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Na verdade é melhor a gente ler o versículo 2 antes. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Aqui não é que ouvem a voz do porteiro, mas a voz do pastor. Lembra que eu expliquei do aprisco? O aprisco de inverno, ovelhas de todas as regiões, vários pastores. E o que o pastor fazia para chamar o seu rebanho? Chegava lá na porteira, o porteiro identificava o pastor, abria a porteira do aprisco e o pastor chamava o seu rebanho pelo nome. E aqui eu já adiantei um outro ponto. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Você tem ouvido a voz do bom pastor? Você tem ouvido a voz de Jesus Cristo? Ou você tem ouvido aos ladrões e assaltantes? Ou você tem ouvido os mercenários? Você tem ouvido a voz de Jesus Cristo? E como eu ouço a voz de Jesus? Domingo, quarta-feira, mas não só domingo e quarta-feira, na sua casa, no seu momento com Deus, abrindo a Bíblia, meditando na palavra, ali você está ouvindo a voz do bom pastor. Porque é isso que a ovelha faz. A ovelha verdadeira ouve a voz do pastor. Mas não só isso. Mais uma coisa que a ovelha faz. As ovelhas seguem o pastor. Elas não só ouvem a voz do pastor, mas elas seguem o pastor. Está lá no versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Você tem seguido o bom pastor? Você tem seguido a Jesus Cristo? O Lucas lê um texto aqui que eu acho fantástico. Fui crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, agora Cristo vive em mim. Isso é seguir a Jesus.
em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras, em todos os seus pensamentos, na maneira como você vive, na sua conduta, no seu procedimento, na sua maneira como você trabalha, como você limpa a casa, como se relaciona na sua família, com seus amigos, com seus colegas. Ali você está seguindo a Jesus, porque as pessoas conseguem ver em você a vida de Cristo. Isso é seguir a Jesus. Mas não só isso. A ovelha ouve o bom pastor, a ovelha segue o bom pastor, e a ovelha não segue a estranhos. Olha o versículo 5. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. A ovelha do rebanho do bom pastor não dá ouvido a essas heresias que estão lá fora. A verdadeira ovelha não dá ouvido ao ladrão, ao assaltante, ao mercenário. A verdadeira ovelha só reconhece a voz do bom pastor. Eu estava estudando esse texto e eu peguei um estudo, porque quando a gente vai estudar a palavra de Deus a gente seleciona outros materiais para poder estudar, e a gente pega muitas vezes coisa boa, coisa muito boa, mas às vezes nas pesquisas a gente acha uns cacareco lá também. Aí eu estava lendo um estudo sobre esse texto. Olha o que o cara disse, que o aprisco é a lei de Moisés e que o porteiro era João. Aí eu já parei de ler. Falei, nossa, parou. Como assim? É só um pouquinho do que está lá fora, gente. Quem é ovelha de verdade só ouve a voz do bom pastor. Só ouve a voz do bom pastor. O que o bom pastor diz. Então eu não posso ouvir o pastor Joel, o pastor Lucas. Claro que pode, porque o que eles pregam é a voz do bom pastor. O que é pregado aqui nessa igreja é a voz do bom pastor, e a voz do bom pastor é a palavra. E a ovelha verdadeira só reconhece a voz do bom pastor. E uma última característica da ovelha: elas conhecem a voz do bom pastor. E quando eu falo conhecer, isso quer dizer que as ovelhas têm relacionamento com o bom pastor. Diferente do ladrão que vem só para roubar, matar e destruir. Diferente do mercenário que quando vê o perigo foge, abandona, não tem vínculo com as ovelhas, não quer correr risco pelas ovelhas, só está preocupado com o dinheiro. Não, mas o bom pastor, ele se relaciona com as ovelhas. E as ovelhas, por meio desse relacionamento, conhecem o bom pastor. Elas conhecem o bom pastor. Está lá no versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aí eu vi um vídeo ontem, muito sensacional, de ovelha também. Estava lá um rebanho, no aprisco, pastando. Aí foi uma primeira pessoa e fez lá o barulho dela lá. Eu não sei, não vou reproduzir aqui para não ficar vergonhoso, mas fez lá um barulho. E as ovelhas esnobaram. Foi uma segunda pessoa, fez o barulho. E as ovelhas, nem tchum. Foi uma terceira pessoa, acho que era um grupo de visitantes que estavam visitando ali a fazenda, não sei. Mas foi uma terceira pessoa, fez o barulho lá,
E as ovelhas? Mas aí veio o pastor. O pastor foi lá e fez o barulho. E as ovelhas vieram até ele. E aí o pastor abriu a porteira do aprisco. Quando ele começou a caminhar pelo aprisco, as ovelhas seguiam o bom pastor não, né? Mas o pastor. Eu achei fantástico. Porque assim é o relacionamento da igreja com Jesus Cristo. A igreja ouve a voz de Jesus, a igreja segue a Jesus, a igreja conhece a Jesus, porque ela se relaciona com Jesus. Terceiro ponto, falamos de quem não é pastor, falamos das ovelhas, e agora eu quero falar, para terminarmos, do bom pastor. E isso me consola de uma forma maravilhosa, saber que Jesus é o bom pastor. Mas antes da gente entender o que Jesus diz a respeito de si mesmo, como ele se apresenta, nós precisamos lembrar que Deus também era chamado de pastor. Diga um versículo onde Deus é chamado de pastor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus também se denomina como pastor. Salmo 81, Salmo 23, 1, Ezequiel 34, 11. Esse texto é fantástico, nós temos que ler. Podemos deixar de ler esse texto. 34, 11 ao 16. Olha só, Deus está falando contra os pastores imperfeitos, pecadores que conduziram o povo a pecado, à ruína. E olha o que ele diz no versículo 11: porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Aqui Deus está falando no contexto do exílio babilônico, da restauração do povo de Israel. Deus, como bom pastor, vai trazer novamente o rebanho, vai cuidar do rebanho. Deus se identifica também como bom pastor. E Ezequiel, ainda em Ezequiel, eu fechei, mas nós temos que abrir de novo, porque é muito maravilhoso. Ezequiel 34, 23 tem a promessa do bom pastor. Olha só o que diz 34, 23. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Não está falando de Davi aqui, meus irmãos, está falando de quem? Jesus, que é descendente de Davi. A promessa do bom pastor. A palavra de Deus é maravilhosa. Tudo se encaixa, tudo se conecta. Muito bem. Mas quais são as bênçãos dadas pelo bom pastor? E aqui, isso aqui é maravilhoso. Versículo 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Jesus te chama pelo nome. Se eu pudesse dar a oportunidade para você testemunhar, nós passaríamos aqui a noite inteira
glorificando a Deus com os nossos testemunhos. E quando eu li esse versículo, eu lembrei da minha conversão. Porque realmente lá Jesus me chamou pelo nome. 13 anos de idade, um piá pançudo, barriga de verme. Lá no acampamento, palavra da vida. Não sabia nada, só queria bagunça. Só vinha na igreja porque jogava bola. Fazia aí bagunça. Fazia os líderes chorar. Não era nada, não valia nada. Mas naquela noite de quinta-feira, Jesus me chamou pelo nome. Jesus te chama pelo nome. Ele conhece você. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe dos seus pecados. Isso deve nos dar temor. E antes de nós sermos gente, Jesus já sabia o nosso nome. Essa é a primeira bênção do bom pastor. Segunda bênção do bom pastor, ele vai à frente do rebanho. É o que diz no versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E essa era a característica do pastor lá na Palestina. Ele não ficava atrás das ovelhas, só mandando as ovelhas correr. Não, ele ia à frente das ovelhas, conduzindo as ovelhas pelas trilhas. E o pastor, ele tinha 3 equipamentos: o bordão, o cajado e a capa. A capa geralmente era para o frio. E ele até mesmo cedia essa capa para as ovelhas. O bordão era para ajudar as ovelhas, que às vezes caíam, às vezes se perdiam, e diz que quando a ovelha cai, ela não consegue se levantar de novo, né? Aí o pastor ia lá, ajudava a ovelha, ou ela se prendia nos arbustos, ele usava o bordão lá para soltar a ovelha. E o cajado era para quê? Para defender as ovelhas dos predadores. Então o pastor ia adiante, olhando o caminho, e mais importante do que isso, vocês já viram fotos da Judéia, da região da Palestina? Já viram, já buscaram pesquisar como é que é? É tudo verde, né? Nada. É pior que as ruas do Prado. Quem já foi lá para o final do Prado? É pior. Deserto, pedra, morro, montanha, pedregulho. O pastor ia à frente das ovelhas para conduzir as ovelhas, como diz lá no Salmo 23, a pastos verdejantes. Procurar alimento para as ovelhas, porque o bom pastor cuida das ovelhas. Jesus cuida da igreja, Jesus cuida de você. Mais uma bênção, ele dá a vida pelo rebanho. E essa é a maior bênção. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. O ladrão só quer roubar, matar e destruir. O mercenário só quer dinheiro, e quando vem o perigo ele foge. Mas o bom pastor, ele faz o quê? Ele dá a vida pelo rebanho. Não tem jeito, nós vamos ter que abrir lá 1 Samuel 17. Abra lá. Não tem como não ler esse texto. Muito bom. Vamos abrir 1 Samuel 17. Fala de um pastorzinho que se tornou depois o homem segundo o coração de Deus. Deus ele inverte as coisas, ele inverte os valores do mundo. Mas vamos lá, essa é outra história. 1 Samuel 17, 34. Davi entrando disse a teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Esse era o pastor
que corria riscos pelas ovelhas. Mas o bom pastor, ele faz ainda mais. Ele dá a própria vida pelas ovelhas. Jesus deu a própria vida para me salvar, para te salvar. E ele foi para lá forçado? Sim ou não? Foi para lá forçado? Obrigado? Não. Ele foi para lá porque ele quis. Olha o que ele diz no versículo 19 de João 10. 18, desculpa. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus foi à cruz do Calvário porque ele quis. Ninguém obrigou a Jesus a ir à cruz. Ele foi porque ele quis, por obediência ao Pai. E essa obediência resultou, não possibilitou a salvação, resultou em salvação para nós. Esse é o bom pastor. E por último, por penúltimo, o bom pastor dá a vida plena, a vida eterna e a segurança para as ovelhas. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Ovelha que é ovelha nunca deixa de ser ovelha. Cristão que é cristão de verdade, foi alcançado pela graça de Deus, é salvo por meio da fé, nunca deixa de ser crente. Não tem como perder a salvação, porque a salvação não depende de você, foi algo que foi feito por Cristo e o sacrifício de Cristo é suficiente. Olha o que diz a palavra. Vamos para a palavra. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Por quê? Segundo o texto. Meu Pai que as deu para mim. Você não, presta atenção, você não perde a salvação porque você é uma ovelha boa. Você não perde a salvação porque você vem na igreja, faz coisas boas para Deus. Você não perde a salvação porque Deus te deu a Jesus Cristo. E a gente chama isso de graça. Isso é graça. Ninguém pode te arrancar das mãos de Jesus. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui deve confortar o nosso coração. Isso aqui deve fazer com que a gente chegue na ceia do Senhor e extravase aqui de alegria por reconhecer aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele foi voluntariamente à cruz do Calvário para nos conceder a vida eterna e nós nunca vamos perder isso, porque foi Deus quem nos deu a Jesus. E agora sim, por último, que o tempo já foi. O bom pastor e o Pai são um. É isso que eu tenho falado toda vez que eu subo aqui para pregar. Desde que eu tenho começado a pregar sobre a forma como Jesus se apresenta. O bom pastor e o Pai são um. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Todas as declarações que Jesus dá a respeito dele. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Todas essas declarações que Jesus dá a respeito dele repousam nessa verdade de que ele e o Pai são um. A mesma natureza, a mesma essência. E não só essa
essa declaração, essas verdades repousam nessa declaração de que o Pai e o Filho são um, mas a nossa fé, a nossa salvação deve repousar nessa verdade, porque é isso que nos torna cristãos. Conhecer a Cristo e saber que Ele e o Pai são um. É uma verdade fundamental do Evangelho. Perguntas para vocês e que eu já refleti e vou continuar refletindo. Você ouve a Jesus? Quais são as vozes que você tem ouvido? Você ouve a Jesus? Você segue a Jesus? De verdade mesmo? Você conhece a Jesus? Que você possa pensar sobre essas coisas nesta noite. E eu deixo uma última palavra de conforto e consolo, que deve produzir grande alegria no nosso coração. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Aqui Pedro está falando aos presbíteros da igreja, que são pastores temporários, chamados por Deus para cuidar do rebanho também, enquanto o bom pastor não volta, não vem. 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? Que dia é esse que nós aguardamos? Quando o supremo pastor vem buscar o rebanho para viver por toda a eternidade na glória com o Pai. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém. Nós vamos cantar uma música que eu gosto muito. Bendito seja o Cordeiro. Cantor cristão. Mas antes da gente cantar, enquanto o pessoal já vai servindo a ceia, queria chamar, você já pode se colocar em pé. Lá em Apocalipse 5, fala do Cordeiro. O Alisson falou do pastor, e aqui temos a figura dele como Cordeiro. Versículo 9: E entoava um novo cântico dizendo: Dignas é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Versículo 12: Proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. E no capítulo 7, todas essas expressões nós vamos ver nesse hino. Olha o que diz o versículo 9: Depois dessas coisas vi grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aí um dos anciãos perguntou: Quem é esse povo de veste branca?
Versículo 14: Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. E para terminar aí com a mensagem, olha o último versículo, 17. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará, os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Que dia glorioso, hein? Lá não vai ter tristeza, nem dor, nem sofrimento. Esse Cordeiro vai apacentar. Vamos cantar? Esse hino é maravilhoso. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nosso pudor, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nossas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessamos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, se mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos mais uma vez? Alvo mais que a neve, alvo mais que a
observação. Nós precisamos cantar mais hino. Hino ensina a Bíblia. Nós temos um sermão aí de 3 pontos. Primeiro ponto, exalta a Deus. Segundo ponto, conta como que ele sofreu. Terceiro, se a ti confessarmos. A parte prática, alvo mais caneta. Você aprende sobre teologia cantando. As músicas hoje em dia, irmãos, está muito rasa. Pouca teologia, pouca vida cristã, e você pode ser enganado fácil. Escute bons hinos. Rádio Igreja Evangélica da Barreirinha. Propaganda, né? É sustância demais. Clica lá, irmão, deixa tocando. Jesus fala contigo. E leia a Bíblia, irmãos. Estude Bíblia. Você sabe por que o povo é enganado? Não lê. Saia do angu, vá para a sustância. Aí, aplicação. Leia grandes porções da palavra de Deus. Decore a palavra de Deus. Ore. Jamais você vai ser confundido. Amém? Boa. Você que está em casa, programa ao vivo tem dessas coisas, gente. Você vê que o negócio é ao vivo mesmo. Mateus capítulo 26. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. Comamos o pão. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Bebamos do cálice. Obrigado, Senhor Deus, porque pelo teu sangue, Pai, nós somos purificados de todo o pecado. Estávamos perdidos, mortos, longe, Pai. Mas o Senhor nos restaurou, nos redimiu, nos purificou. Obrigado, Pai, pela vida que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Deus abençoe. Através de nós, seja feita a tua vontade, nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte, nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar
és amor.